Bom dia a todos e a todas. Eu sou o vereador Geleia Protetor, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guarulhos. Estão presentes comigo também o vereador Geraldo Celestino, membro da comissão, o vereador Leandro Dourado, o Geraldo Celestino é o secretário, perdão, e o vereador Leandro Dourado é o membro da Comissão de Finanças e Orçamento dessa comissão. Neste momento, a Comissão de Finanças e Orçamento tem a honra de receber a Secretaria da Fazenda, que irá... Gente, desculpa que eu estou meio cego. Que irá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro trimestre do ano de 2025. Obedecendo dessa forma o dispositivo do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Estão presentes o senhor Renato Godoy, secretário adjunto da Fazenda, no qual convido já a tomar assento. Também a senhora Ana Carolina Martins, diretora de Departamento de Tesouro, o senhor Milton Augusto, do Departamento de Gestão Imobiliário, o senhor Fábio Roberto Pavão, diretor de Departamento de Despesa, o senhor Grauco Luiz Silva, diretor de Departamento de Licitação, e o grande, sempre meu amigo Guilherme. Cadê Guilherme? Já está presente aqui. Após a apresentação, abrirei as palavras para que os vereadores que tiverem questão relacionada ao cumprimento da meta fiscal e os munícipes ainda que receberão acompanhamento do evento enviará perguntas remotas por meio da palavra plataforma e democracia. Gente, vocês me desculpem, mas eu estou precisando ler um óculos urgente mesmo, hoje que eu acabei de crer. Se quiser que eu faça a leitura. Dourado, você que terminar aqui, que essa letra aqui eu já não estou enxergando mais baixo. Aqui embaixo. As inscrições. Bom dia. Então, os munícipes ainda poderão acompanhar o evento e enviar as perguntas remotamente por meio da plataforma e-democracia. As inscrições somente serão aceitas na hora da audiência. Com a palavra, o senhor Guilherme Costa Moreira. Mas antes, só um minutinho, só passar a palavra para ele. Convidar o vereador Laércio para compor a mesa conosco, o vereador Ser, sempre bem-vindo, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ dessa casa. Só um minutinho. Também a assessora da vereadora, representando a vereadora Carlinda Tinoco, está a Rosângela. Seja bem-vinda também, então. Com a palavra. Um bom dia a todos. Em nome da Secretaria da Fazenda, cumprimento os nobres vereadores, os assessores, os colegas de secretaria e todos que nos acompanham aqui hoje. Mais uma vez vimos aqui a primeira avaliação de resultados fiscais do governo Lucas. Então, viemos apresentar o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2025.
Basicamente, o que a gente traz aqui são o RGF, o Relatório de Gestão Fiscal, é um relatório quadrimestral que pretende apresentar o cumprimento dos limites constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal, limite de gastos com pessoal, limite de endividamento, dentre outros. E também o REL, Relatório Resumido da Execução Orçamentária. O REL é bimestral, então aqui o REL do segundo bimestre de 2025 vai coincidir com o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre e o REL se propõe a analisar o cumprimento daquelas metas que determinamos lá na LDO de 2025. Então, metas de resultado primário, de resultado nominal, de resultado previdenciário, tudo isso aqui a gente vai analisar o cumprimento. Tanto o RGF como o REL, suas versões completas e originais foram publicadas no Diário Oficial da última sexta-feira, então já consta lá, nos próximos dias vão ficar disponíveis também no site da Prefeitura. E a gente vem aqui com uma visão mais didática, tentando tornar aqueles dados que podem ser muito densos para quem não é do cotidiano, do dia a dia do orçamento público, trazer aqui uma versão que seja mais palatável de tudo isso, sem prejuízo de podermos entrar no documento técnico caso seja necessário. A gente vai começar aqui, antes de entrar de fato em RGF e REL, falando um pouco de receitas e despesas, para a gente contextualizar o cenário em que todos esses indicadores são construídos e aferidos. Começando das receitas, as receitas públicas orçamentárias, a gente vai dividir ela em dois grandes grupos, as receitas correntes, que são, por exemplo, receitas de impostos e taxas, receitas de contribuições, receitas de serviços, receitas patrimoniais, transferências correntes, tudo isso aqui dentro das receitas correntes, somadas das receitas de capital, que vão ser aquelas operações de crédito, que vão ser alienação de bens, dentre outras. Vamos deduzir da soma dessas duas receitas aquelas para formar o Fundeb. Então, por exemplo, o ICMS, quando é transferido pelo Estado ao município, sofre uma dedução de 20%, que vai ser depois recurso transferido ao Fundeb. Então, quando a gente soma as receitas correntes às receitas de capital e efetua as deduções, chegamos numa receita líquida total. As receitas correntes, comparando com o mesmo período do ano passado, tiveram um crescimento de 5,8% e somaram, nesse período agora, 2,4 bilhões. As receitas de capital somaram 53 milhões, caíram 27% em relação ao mesmo período do ano anterior. A grande queda aqui vai se explicar pelas receitas do Baquirivu, que a maior parte delas foi ingressada no exercício anterior, ainda tem recursos para ingressarem no presente exercício, mas até o momento menor do que aconteceu no ano passado, movimento natural. As deduções, como elas acompanham as receitas correntes, quanto maior um ICMS, por exemplo, maior a dedução naturalmente, porque é um percentual dele, tiveram um crescimento ali parecido com os das receitas correntes, e a receita total cresce 4,7% em relação ao ano anterior. Quando a gente olha aqui agora para esse mapa em árvore, qual que é a ideia aqui? Trazer as rubricas, mas para representar o quanto a participação delas influi no total. Então, quanto maiores aqui os quadrados e retângulos, maior é a influência da receita na receita total. Então, nesse grande quadrado maior, o ICMS, por exemplo, orçado para o exercício de 2025 em 2 bi, pelo que a gente viu até agora, caminha para que seja cumprida a meta da LOA. O ISSQN, orçado em 1 bilhão, e do que a gente vê até agora, vai tranquilamente superar em mais de 10% o orçado na LOA. Com o comportamento que vimos até agora, a expectativa é de que ele chegue a 1 bi e 100 esse ano ainda. O IPTU, 772 milhões. A transferência do Fundeb do ICMS, 626 milhões. IPVA, 382. E aí a gente vai chegando em receitas menores, em quadrados menores. A ideia é ilustrar o quanto o ICMS, o ISS, o IPTU e o IPVA, eles suportam toda essa receita municipal. Olhando para essas 4 receitas principais, acho interessante a gente ilustrar aqui um fenômeno que a gente vai chamar de sazonalidade. O que é sazonalidade? É uma variação previsível no tempo. Então, a gente vai ter mais ou menos sazonalidade dependendo de cada uma das rubricas. Eu vou ilustrar aqui 4 das principais para a gente entender como a receita municipal varia no tempo.
Do lado esquerdo aqui, esse gráfico de radar, quanto mais próximo do centro eu tiver, menores os valores, mais próximos da borda, valores maiores. Então, do lado esquerdo, a gente vai ver o ISSQN. A primeira constatação nossa, ele se distribui de maneira bastante uniforme durante o ano. Então, a gente vê que de janeiro, fevereiro, março, passando por agosto, basicamente ele não sofre variação no tempo, seguindo mais ou menos uma média durante todo o exercício. Outra constatação clara aqui também que a gente vê é que ele vem numa crescente. A gente vê que lá em 2022 ele cresce quase que 10 milhões mês para 23, o mesmo tanto para 24. Em 25 ele mostra o mesmo comportamento, sempre crescendo nos últimos anos, o que é um resultado bastante interessante, principalmente para nós da Secretaria da Fazenda. Agora, quando a gente olha para o lado direito, o perfil desse gráfico do lado direito é completamente diferente, é o IPTU. O IPTU, pela própria natureza dele, ele tem uma parcela única, com vencimento em janeiro, que tem benefícios próprios da parcela única, que vai ter desconto. Então, boa parte da população opta por esse pagamento em parcela única. A gente vê ele agrupado em janeiro. Um grande volume no mês de janeiro, e daí para frente, os valores se reduzem drasticamente. Se lá no mês de janeiro eu arrecado mais de 200 milhões com IPTU, nos meses seguintes esse número fica entre 25 e 26 milhões por mês. Então, ele já deixa de ser expressivo logo a partir do segundo mês do ano. Outra constatação aqui. E aí, efeito do congelamento, naturalmente, a gente vê que os anos estão sobrepostos. É uma receita que está estagnada naturalmente. O congelamento retorna esses valores ao valor nominal de 2017. Então, naturalmente, a gente não vai verificar aqui crescimento no IPTU. Olhando agora para as receitas transferidas, receitas próprias arrecadadas pelo Estado e transferidas ao município, mais uma vez, a gente vai ter um ICMS aqui que tem um perfil menos sazonal, se distribui de maneira mais uniforme entre os meses, não tanto quanto o ISS, mas ainda assim uniforme, concêntricos. Só que diferente lá do ISS, que a gente vê que vem crescendo nos últimos anos, o ICMS tem oscilado bastante. Esse ano caminha para cumprir a meta da LOA, supera pouco o que foi arrecadado no mesmo período do ano passado, mas ele tem oscilado nos últimos anos e não vem num fenômeno tão concreto de crescimento quanto o ISS, por exemplo. E aí, quando a gente vai olhar para o gráfico do IPVA, muito parecido com o do IPTU, também altamente sazonal, altamente concentrado no mês de janeiro. Só que, diferente do IPTU, o IPVA não tem congelamento, a gente vê aqui que sim, ainda que sazonal, ele vai crescendo. De 2022 para 2023, expande esse gráfico, 24 também, e 25 já vem superando os anos anteriores. Seguindo analisando aqui as principais receitas, a gente traz aqui 10 das principais receitas, e a gente vai medir, a linha pontilhada é a meta de arrecadação até abril, não é a meta do ano, é a meta até abril, para a gente ver se até 30 de abril, quais as receitas correspondem àquela expectativa que a gente orçou na LOA, quais estão acima e quais estão abaixo. E a primeira delas, já chama a atenção, o IPTU. IPTU, 122 milhões abaixo do que foi orçado na LOA. Natural. A previsão de receita da LOA, os vereadores que já estavam vão lembrar que o congelamento foi votado após a previsão de receita da LOA. Então, naturalmente, o congelamento não estava aqui previsto, mas pode ser compensado pelas demais receitas, que é o que a gente vai ver a seguir. Então, a gente vê, por exemplo, um ICMS 26 milhões, acima do esperado para o período, um desempenho bastante bom. 8 milhões acima o IPVA. O ISSQN chama muita atenção, 41 milhões acima já nos primeiros 4 meses. E daí, por esse comportamento, vem a minha afirmação de que vamos superar a meta da LOA em mais de 10%. Vamos chegar a mais de 1 bilhão e 100, provavelmente, em arrecadação de ISSQN esse ano. O imposto de renda retido dos funcionários, 2 milhões acima, a dívida ativa de IPTU, 25 milhões abaixo, e aí o FPM praticamente dentro da meta, ITBI pouca diferença, e os demais pouca diferença. Quando a gente agora olha num quadro em valores e trazendo aqui a totalização final, o que eu pretendo ilustrar aqui para os senhores? Vocês vão ver que o IPTU tem esse efeito negativo de 122 milhões, mas quando a gente olha o total, lá na última linha, quando a gente soma todas as rubricas, o negativo abaixo da meta de arrecadação está em apenas 33 milhões negativo. O que isso significa? Que boa parte do efeito negativo do IPTU tem sido suprimido
pelo bom desempenho das demais receitas. E como o grande efeito do IPTU é em janeiro, daí para frente ele já compõe muito menos da receita, a gente espera que a partir de junho, lá nessa receita total, a diferença acumulada já seja positiva. Então, mesmo com o IPTU não tendo um desempenho bom até o momento, as demais receitas vão compensar e até o final do exercício o resultado vai ser positivo da gente cumprir a meta da LOA de arrecadação. Partindo agora para olhar as despesas, e aqui, esse gráfico de barras, na esquerda, o ano de 2024 e na direita, o ano de 2025, a gente está falando aqui agora de fases da execução da despesa. Então, a gente vai ter um orçado inicial, aquele aprovado na LOA, um orçado atualizado, que é onde eu entro com novas receitas oriundas de superávites, oriundas de excesso de arrecadação, quando caso, das operações de crédito assinadas posteriores à aprovação da LOA. Então, tudo isso atualiza o meu orçado da despesa. Valores empenhados, em verde, em laranja mais escuros liquidados e pagos em laranja mais claro. Quando a gente compara, a primeira coisa que a gente vai ver, o orçamento de 2025 da despesa é menor do que foi 2024, tanto no orçado atualizado como no orçado inicial. Por quê? A gente viu 2024 não cumprir a meta de arrecadação. A gente viu que ficou abaixo e foi obrigado a fazer manobras de contingência durante o exercício porque a meta de receita da LOA de 2024 não foi atingida. Naturalmente, a gente precisa corrigir essa projeção para o ano seguinte. Então, 2025 vem com a projeção de receita muito mais real. Tão mais real que a gente percebe que estamos cumprindo ela. Então, natural, um orçamento menor, um orçamento mais enxuto, mas totalmente aderente à real previsão de arrecadação. E aí, a gente vai ver que a execução da despesa, empenhamento, liquidação, estão abaixo do que aconteceu no mesmo período do ano passado. Também natural. É um começo de governo, as equipes levam um tempo até serem montadas, as despesas vão ser revistas naturalmente, a equipe que chega vai dar uma olhada em todos aqueles contratos continuados e tomar decisões de continuidade ou não em cada um deles, para que viabilizem o próprio plano de governo. Então, é natural que, nesse primeiro momento, as despesas caminhem em compasso mais lento do que no exercício anterior. Quando a gente olha aqui para a nossa composição da despesa, assim como lá nas receitas, a gente divide as receitas em receitas correntes e de capital, aqui nas despesas também a gente vai fazer essa divisão. E por despesas correntes, a gente está falando de pessoal e encargos, juros da dívida e outras despesas correntes. Pessoal e encargos de todas as despesas é a única que teve crescimento, e um crescimento de 2%, natural, crescimento vegetativo da folha. É da ordem de 2% mesmo, aqueles benefícios de progressão, de quinquênios que os servidores vão acumulando ao longo da carreira, geram esse crescimento vegetativo da ordem de 2%. Todas as demais despesas sofreram retração. E aí, a grande despesa ali, as outras despesas correntes, onde vão estar todos aqueles contratos de execução, todos aqueles contratos de manutenção das secretarias, as despesas finalísticas, a gente vai ver com a redução de 24,2%, natural num começo de governo. Daqui a pouco, os contratos retomam a sua velocidade natural de execução ou são substituídos por outros, e a gente volta a executar a despesa na velocidade normal. Quando a gente vai olhar aqui para as despesas de capital, a gente vai ter ali investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Então, investimentos com queda, seja porque a gente tem menos receita de capital para investimento, o Baquirivu ainda não entrou os valores esperados para esse ano, ou o natural compasso desacelerado desse começo. Inversões financeiras, tínhamos aqui, até o ano passado, aquelas inversões financeiras na Proguaru, a partir de agora não temos mais. E a amortização da dívida, a queda de 19%. Aqui, mais uma vez, esse mapa de árvore para a gente entender as despesas da Prefeitura de Guarulhos segregadas por função administrativa. Aqui não por secretaria, não por função, por secretaria. Então, a gente vai ver a Secretaria de Educação com o maior valor orçado para o exercício, em 1,7 bi. Secretaria de Saúde, por 1,4 bi. Gestão, 872 milhões, contemplando também a folha aí. Encargos, 780 milhões, e aí dentro tem precatórios, vão ter todas aquelas despesas obrigatórias de encargos.
Secretaria de Obras, 568 milhões, SAR, 330 milhões e assim por diante, mostrando o quanto essas poucas secretarias detêm o grande percentual do orçamento da despesa da Prefeitura. A seguir aqui a gente vai ver o percentual executado da despesa por cada uma das secretarias nesse primeiro quadrimestre. Não estamos falando aqui de valores executados, mas sim de percentual. Então, a gente vai ver, por exemplo, um gabinete do prefeito que já executou 33,7% do seu orçamento em 4 meses, o que bate exatamente com a média esperada para o período. Outras secretarias, por exemplo, como Secretaria de Transporte, já executaram 62%, quem mais executou percentualmente o orçamento até agora, e assim por diante. Cabe aqui falar em descompasso ou em déficits orçamentários? Nessa análise, não. Vão ter despesas que a gente vai fazer empenhos longos já para todo o exercício. E outras a gente faz o empenho mês a mês, quando é uma ata de registro de preço, eu vou emitir o empenho somente no momento da aquisição do bem ou serviço. Então, a emissão do empenho ela vai seguir regramentos diferentes, dependendo de cada uma das despesas. Entrando agora, de fato, no relatório resumido da execução orçamentária, vou passar brevemente por cada um dos anexos aqui. E a gente vai ver que vão ter anexos que vão faltar. A gente vai passar 1, 2, 3, 7 e pular para o 13. Porque tem alguns anexos do réu que eles só são obrigatórios lá no sexto bimestre. Lá no fechamento do exercício não são obrigatórios nesses intermediários bimestrais. O primeiro deles aqui, a gente vai trazer um diagrama de Sankey aqui, resultado orçamentário. O que é resultado orçamentário? A diferença entre as minhas receitas orçamentárias e as minhas despesas orçamentárias. Do meu lado esquerdo, as receitas. Então, do centro para a extremidade, a gente vai ver que ele tem uma primeira divisão. Receitas correntes, com quase 98% das receitas sendo de receitas correntes, e apenas 2% em receitas de capital, aquela subdivisão pequena em verde escuro lá embaixo. E aí, dentro das receitas correntes, a gente faz aquela divisão em receita tributária, de contribuições, patrimonial, serviços, transferências, e nas de capital, ali, as operações de crédito. Aqui, para a gente ver a dimensão da composição da nossa receita corrente. Quando a gente olha agora para o lado direito, a primeira coisa que a gente vai perceber, a gente tem uma subdivisão. A gente vai ter um lado vermelho, que são as despesas correntes de capital, e também vai ter uma faixa azul, que é o quê? Que é o excedente. Como eu tenho mais receitas que despesas orçamentárias até esse momento, no primeiro quadrimestre, essa faixa em azul é o resultado orçamentário. É um menos o outro. Então, como é positiva essa diferença, como eu tenho mais receitas orçamentárias que despesas orçamentárias até esse momento, o meu resultado orçamentário é positivo, então a gente vai chamar ele de um superávit orçamentário da ordem de 453 milhões até 30 de abril. No anexo 2, a gente vai segregar aqui as despesas do município por função administrativa. E aí a gente vai ter, assim como era lá naquela divisão por secretaria, aqui também na divisão por função, o maior deles é educação, ali em laranja, que contempla 30% do orçamento municipal executado no primeiro quadrimestre. Saúde, 24%, assistência social, 1% ali com 40 milhões, a função administração, em amarelo lá em cima, 13% da despesa, 383 milhões, encargos, 10%, 288 milhões, urbanismo, 411 milhões, 14%, e assim por diante. No anexo 3 do réu, a gente vai trazer um conceito muito importante aqui, que é o da receita corrente líquida. Quando a gente falou de receita corrente, lá da primeira abordagem de receitas, a gente falava de receita total. O que é a receita corrente líquida? É toda a minha receita corrente deduzida daquelas deduções, daquela separação dos 20% para a formação do Fundeb. Isso gera para mim a receita corrente líquida. E aí, qual que é a importância da receita corrente líquida? A receita corrente líquida é o meu parâmetro para calcular todos os percentuais dos limites da lei de responsabilidade. Então, quando eu falar de limite de gasto com pessoal, é o gasto com pessoal dividido pela receita corrente líquida. E aí eu vou chegar no percentual. É o gasto com pessoal em relação à receita corrente líquida. Então, essa é a receita corrente líquida, o parâmetro que vai ser utilizado para os cálculos de percentual de limites.
E aí, aqui não é uma apuração de um quadrimestre ou de um bimestre fechado. A receita corrente líquida vai sempre contemplar 12 meses. Então, se o nosso mês de referência é abril de 25, a gente vai trazer abril de 25 e os 11 meses anteriores. Por que isso? Para eu aqui diluir o efeito de sazonalidade das receitas. Eu vou ter sempre um janeiro contemplado aqui nesse cálculo com 12 meses. Então, a receita corrente líquida que vamos usar como parâmetro para todos os nossos cálculos de limite, 6,3 bilhões. Anexo 4 do réu, resultado previdenciário. O que é resultado previdenciário? A diferença entre as receitas previdenciárias e as despesas previdenciárias. E aí, de cara, vemos aqui a separação em dois cenários, o fundo capitalizado e o fundo financeiro. Fundo capitalizado é aquele fundo do IPREF para os servidores admitidos após setembro de 2000. Então, aqui dentro desse fundo, a gente vai ter os servidores transpostos, por exemplo, os novos admitidos. O que a gente vai ver nessa forma de apresentar aqui, esse gráfico em cascata? A gente vai ver em azul receitas. Então, a cada uma das receitas, ele vai somando e agregando para a gente chegar num total de receitas. E depois a gente começa a abater as despesas. Pela própria formação desse fundo capitalizado, a gente vai ver que ele tem muito mais receitas que despesas. A maioria do pessoal ainda está na ativa, então é natural que ele tenha contribuições muito acima das retiradas. Poucos inativos e muitos ativos. Então, a gente vai ver que chega ali a quase 160 milhões em receitas, somando ali as contribuições de segurados na primeira barra, contribuição patrimonial na segunda e a receita patrimonial, que são as rentabilidades na terceira barrinha azul ali, que vão somar quase 160 milhões nesse primeiro quadrimestre. E um pequeno volume de despesas, aquelas despesas com aposentadorias, pensões por morte e compensações entre regimes. A diferença entre essas receitas e as despesas é de 147 milhões, ou seja, eu tenho 147 milhões a mais de receitas que despesas, um superávit previdenciário de 147 milhões. Do lado direito, no fundo financeiro, o cenário é oposto. É um fundo que contempla aqueles servidores admitidos antes de setembro de 2000. Esse fundo, diferente do capitalizado, ele tem a maior fatia dos seus contribuintes como inativos e pensionistas. Poucos funcionários na ativa, então sua receita é naturalmente menor. Então, a gente vai somar ali as receitas de contribuições, os segurados, as patronais, a receita de rentabilidade, a gente vai ver também pequena. Então, a gente soma pouco mais de 20 milhões em receitas, mas quando a gente olha as despesas, a gente vai ter ali quase 140 milhões em despesas. Quais despesas? Aposentadorias, pensões por mortes. E aí, como a gente tem muito mais despesas que receitas aqui nesse fundo, naturalmente ele é um fundo deficitário. Então, a gente tem um déficit previdenciário no fundo financeiro de 120 milhões até abril de 2025. Anexo 5 do réu, a gente vai falar de resultado nominal. Resultado nominal tem duas metodologias de cálculo e uma delas, ele vai medir para nós a variação da dívida fiscal líquida do município em relação, aqui nesse caso, ao encerramento do exercício anterior. Então, quando a gente olha para a dívida fiscal líquida do município, que é o quê? Cada círculo desses aí, cada anel desses vai representar a dívida consolidada, e aí, em laranja e verde, e o outro laranja, as deduções, a gente vê que a dívida reduz de tamanho, a dívida fiscal líquida ela vai de 2,3 bi em 2024 para 1,981 agora em 30 de abril de 25. Como eu tenho a redução da dívida, eu tenho um superávit nominal. E qual o valor? A diferença entre esses dois valores. Então, 330 milhões é o meu resultado nominal. A meta da LDO para o exercício é uma redução da ordem de 244. Então, nesse momento, estamos reduzindo a dívida mais do que a meta que a LDO impôs para nós. Então, por enquanto, tudo bem nesse quesito. E a gente vai ver que o grande responsável por essa redução é a disponibilidade de caixa. Fechamos o ano com a disponibilidade de caixa de 474 milhões e, nesse momento, já somam mais de 819 milhões de disponibilidade de caixa, aqui entre recursos próprios e vinculados, a soma de todos eles. Em seguir, anexo 6 do réu, resultado primário. Se lá o resultado nominal media para mim a variação do meu endividamento, o resultado primário vai ser a diferença
entre as minhas receitas primárias e as minhas despesas primárias. Receitas primárias são aquelas receitas não financeiras, ou seja, são todas as minhas receitas descontados daquelas receitas financeiras, juros e operações de crédito. Então, quando a gente olha na composição aqui, de novo, um gráfico em cascata, a gente vai somando as receitas e depois a gente vem deduzindo as despesas, a gente vai ver que estão todas aquelas receitas correntes de capital que falamos antes, menos a receita patrimonial, que são as rentabilidades de aplicação, e também não vai aparecer aqui as operações de crédito. Quando a gente olha para despesas primárias, o que são? São despesas não financeiras. Então, de todos aqueles grupos de despesa lá, de pessoal e encargos e outras despesas correntes e investimentos, quem não aparece aqui na despesa primária? As despesas com os juros da dívida e as despesas com a amortização da dívida, que são despesas financeiras. Da diferença entre os dois, resta para mim lá ao final o resultado primário. Como eu tive mais receitas primárias que despesas primárias até esse momento, eu tenho um superávit primário da ordem de 362 milhões. Na LDO, foi definida uma meta que comporta, inclusive, um resultado negativo, ou seja, 234 milhões de despesas a mais que receitas. Então, nesse momento, estamos dentro da meta, com bastante diferença ainda daquela meta para o exercício. A seguir, restos a pagar. E aí, restos a pagar, a gente tem duas situações em restos a pagar. A gente tem restos a pagar processados, ou seja, aquelas despesas de exercício anterior, em que no final do exercício, lá em 31 de dezembro, eu tenho em mãos já uma nota fiscal devidamente atestada e liquidada, mas que ainda não foi paga. Então, ela segue como restos a pagar processados para o ano seguinte. E do lado direito, eu vou ter o restos a pagar não processado, que é o quê? Eu tenho um contrato assinado, eu tive um fornecimento ou um serviço prestado ainda no exercício anterior, mas que a nota ainda não foi emitida, ela vai ser emitida a seguir, lá no ano seguinte. Então, esse compromisso de despesa existe, porque é um serviço prestado, é um produto contratado, mas que ainda não tem uma nota fiscal, vai passar por todos aqueles procedimentos ainda de ateste, liquidação, para seguir após para pagamento. Então, olhando para os processados do lado esquerdo, a gente vai ver que do total, 215 milhões deles foram pagos, 1 milhão e 800 cancelados, restando um saldo de 168 milhões. Já nos não processados, a gente vai ver que deles liquidados 6 milhões, pagos 5,9, cancelados 23. E aí, por que o cancelamento aqui é grande nesse não processado? Porque na hora de medir se o serviço foi prestado ou não, muitos serviços são estimativos. E aí, a gente vai auferir ao final do mês de competência quanto de fato foi. Por exemplo, uma coleta de lixo. Tem um valor previsto, mas no fim das contas a gente vai pagar efetivamente pela tonelada de lixo recolhida. Então, tem uma diferença naqueles valores empenhados e pode gerar uma sobra ao final. Essa sobra é cancelada, se somam esses 23 milhões. E um saldo ainda a pagar de 22 milhões. E réu anexo 13, todos os demais nesse meio aqui não são obrigatórios nessas apurações intermediárias, vão aparecer lá no réu do sexto bimestre. Gastos com PPP. E aí, é imposto por nós, pelo STN, por meio do Manual de Demonstrativos Fiscais, que a gente faça uma extrapolação para os próximos 10 anos. Então, em 2024, no encerramento do exercício, gastamos com PPP 0,72% da receita corrente líquida. O limite máximo definido é de 5%. Em 2025, até o momento, 0,21%. Então, tudo isso ainda bastante longe do limite. Hoje, 2 PPPs ativas, que são a da iluminação e a da construção do hospital da criança. E aí, a expectativa para os demais exercícios, aumentando bastante, mas ainda ficando enquadrada dentro do limite. Com isso, a gente encerra o réu e vai para o RGF. Relatório de gestão fiscal. O primeiro anexo deles vai falar de gastos com pessoal. Um tema que teve em pauta recentemente, e aqui vamos trazer dados oficiais e tentar esclarecer o assunto um pouco mais. Nesse momento, o nosso gasto total com pessoal da ordem de 2,75 bi. Aí, considerando aqui esse 2,75 bi, estamos falando de 12 meses
de abril de 2025 mais os 11 meses anteriores. Então, 2,75 bi. Desses, 79% com o pessoal ativo, 10% com inativos e pensionistas e 11% com o pessoal terceirizado, que também compõe essa conta. 2,7 bi representam 41,6% da receita corrente líquida. Então, a gente fala ali do primeiro dos limites ali, próximo a 49%, 48, próximo a 49%, dá uma aparência de alguma margem para gastos com o pessoal. Só que a folha não é estática. A gente tem o crescimento vegetativo dela, que vai continuar ocorrendo até o final do exercício. A gente tem reposições de servidores em diversas áreas essenciais que não podem deixar de acontecer. Então, quando a gente olha para um cenário estático de hoje, pode dar a impressão de que a gente está longe desse limite. Quando a gente adiciona a essa conta toda a previsão de reposição, por exemplo, de médicos ou professores em áreas essenciais que não podemos deixar de fazer, mais o crescimento vegetativo, mais o reajuste que já foi dado, que ainda não aparece aqui, estamos falando ainda de 30 de abril de 2025, a projeção, aí sim, aí já fica muito perto do limite de alerta para o encerramento do exercício. E as ações são graves, então o ideal é sempre agir com muita prudência aqui quando a gente fala em gasto com o pessoal. Quando a gente olha aqui um histórico, trazendo aqui lá desde 2002, a gente vai ver agora que em alguns momentos da história ultrapassamos ali o limite de alerta. Desde 2002 nunca passamos disso, mas ultrapassamos e retornamos. Ali na pandemia, a gente vê que, mais uma vez, não pelo aumento de gasto com o pessoal, mas pela redução da receita, também passamos, e rapidamente reconduzido ao limite. O anexo 2 do RGF vai falar do limite de endividamento. E para a gente falar de limite de endividamento, vamos aqui trazer o que é a nossa dívida consolidada. Primeiro, quando a gente fala de dívida consolidada ou fundada, estamos falando aqui de toda aquela dívida com exigibilidade, com vencimento superior a 12 meses. Tudo que tiver vencimento menor, como, por exemplo, restos a pagar, que já é um vencimento imediato, menos de 12 meses, a gente está falando de dívida flutuante. Quando a gente falar aqui de dívida consolidada, a gente está falando de todas aquelas com vencimentos superiores a 12 meses, ainda que tenham parcelas para a gente pagar nos meses de já. Vão compor a dívida consolidada, a dívida mobiliária, no momento não temos, a dívida contratual, somando 1,61 bi, que reduz em relação ao mesmo período do ano anterior em 3,4%, os precatórios, em 1,28 bi, uma queda de 9% nele, e outras dívidas não temos. Vamos detalhar aqui agora o que é essa dívida contratual, para a gente entender quais são as dívidas hoje que compõem o endividamento do município. Destaquei em azul as 5 principais ali, nos balõezinhos azuis. A maior dívida hoje, saldo em 30 de abril de 25, dívida de INSS de exercícios anteriores a 2017. Lá em 2017, o governo que chegou à época tinha dívidas de INSS de várias ordens, por não recolhimento de INSS patronal ou de outras fontes de INSS, da ordem de mais de 1 bilhão. Foi parcelado lá em 2017, segue sendo pago, e o saldo dessa dívida em 30 de abril, somando 543 milhões. 33% da dívida ainda é esse INSS não recolhido anterior a 2017. A segunda maior dívida, a CAF do Baquirivu, 424 milhões, uma dívida recente, 26,32%. A terceira maior, o Programa Saneamento para Todos, com contratos que são lá, a maior parte desses contratos de 2014, que ainda seguem pagos e tem um saldo a pagar de 236 milhões. Finisa, dívida recente agora, 112 milhões. Programa para Transporte, também lá de 2014, daquele período, mais de 100 milhões ainda em saldo. E todas as demais dívidas aqui, Desenvolve São Paulo, PEMAT, as dívidas da Proguaru, que ainda restaram, PENA-FM, parcelamento do IPREF e tantos mais. Somando o total de 1 bilhão e 610 milhões da nossa dívida contratual. Olhando a dívida em relação à receita corrente líquida, para estabelecer aqui percentuais, o limite definido de 120%, no momento, a gente chega no nosso mínimo histórico de endividamento.
Mas quando a gente olha para dados do passado, e aí a gente vai ver que esse período de 2012 a 2016, essa dívida ultrapassou esse limite, chegou ao seu máximo em 2016 de 165,7%, dados auferidos lá no relatório de contas do tribunal. Então, desde então, essa dívida vem sendo reduzida e chega agora a seu mínimo histórico de 31,3%. Ainda no anexo 2 do RGF, ele vai trazer também a dívida previdenciária. E aqui é aquele fenômeno que a gente sempre comenta da dívida negativa. O que é isso? A gente vê uma dívida consolidada previdenciária de 1 bilhão, só que quando a gente olha para a disponibilidade de caixa, temos 2 bilhões e 100 em caixa. Ou seja, o dinheiro que eu tenho em caixa hoje é suficiente para pagar toda a dívida. Então, eu tenho uma dívida negativa. E aí, no RGF, anexos 3 e 4, o 3 vai falar do limite percentual de garantias concedidas. Temos 0%, então, ok, enquadrados dentro do limite. E o limite de operações de crédito, que precisam ficar abaixo dos 16%, nesse momento 0,48%, também devidamente enquadrados dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Trago aqui, não é obrigatório aqui, o réu anexo 8, que são o limite de gastos com educação. Então, vem nesse gráfico histórico, a gente mostrando que no passado já ocorreu de não cumprirmos esse mínimo constitucional, atualmente cumprindo, e para 2025, nesse momento, considerando as despesas empenhadas, 35%. É natural, esse valor está bastante elevado nesse momento do ano, muitas despesas são empenhadas para vários meses, então gera essa deformação nesse momento. É natural que, com o passar dos meses, esse número vai se aproximando e vai ficar ali perto dos 26%, 25%, como é o tradicional. E nos gastos com saúde, trazemos aqui também esse histórico, chegando nesse momento em despesas aqui liquidadas, da ordem de 25,41%, lá, réu anexo 12. Era o que tínhamos a trazer, agradeço a atenção de todos e fico à disposição para quaisquer dúvidas ou discussões sobre os números. Obrigado. Só quero anunciar a presença da vereadora Janete Rocha Pietá, também da vereadora Fernanda Cude, e também do alemão do transporte. Ah, alemão aí. Gente, eu vou abrir agora a palavra para o primeiro nobre vereador para fazer qualquer pergunta, o que desejar. A vereadora Janete. Vereador, só desculpa, só que a vereadora Janete já tinha se inscrevido. Ela pode? É que a senhora é uma mulher, né? Sempre a gente prefere ser gentil com a mulher, né? Concordo com Vossa Excelência, as mulheres sempre têm prioridade. Não, a senhora tem prioridade, é uma mulher. Bom dia a todas, a vereadora Fernanda e a mesa aqui presente, presidindo, Leandro Dourado, Eugeleia e o nosso querido amigo Laércio Sandes. Quero saudar também o secretário adjunto. E aí a minha primeira pergunta é, será que vai continuar a não vir o secretário oficial, porque ele continua, né? Então, ele nunca veio em 8 anos e vai continuar na meta de não vir. Mas, de qualquer maneira, secretário adjunto, diga para ele que nós estamos querendo a presença dele, viu? Você está aqui, Paulo, né? Renato Godoy. Guilherme, você sempre apresentando, né? E hoje, nesse gráfico, você fez uma modificação, até didática, mas eu gostaria de perguntar algumas questões. Primeiro, me parece que o IPTU está abaixo do OAS,
Mas, em compensação, o ISSQN está numa projeção maior, né? Então, eu gostaria de saber, primeira pergunta, tem dívida ou não tem? Porque o prefeito Lucas disse que a dívida era de 7 bi, não é isso? Ou eu estou enganada? E, no entanto, nos seus resumos, a dívida é menor. Então, eu quero saber como é que está a fala do prefeito com a fala da Secretaria de Fazenda. Essa é a primeira questão. A segunda questão é o seguinte: desculpa, eu não consegui ir acompanhando e anotando as perguntas, mas eu vejo que tem algumas dívidas, eu vou logo para as dívidas, que estão em relação ao Baquirivu, né, que é a segunda dívida. E quais são as consequências disso? Essa dívida é de quê? É a dívida pelos juros? É a dívida porque foi gasto e não foi pago? Como é que essa dívida, no seu quadro, eu estou procurando aqui meu quadro e não deu, eu não gostaria de saber essa dívida. A outra dívida é em relação a Proguaru. Tem ainda uma dívida. Como é que está a situação da Proguaru, tendo em vista que ainda existe uma pequena dívida no seu quadro apresentado? Eu estou procurando aqui no meu... infelizmente, eu não estou... Mas, de qualquer maneira, eu formulei essa pergunta. O quadro, você sabe qual é, né? É aquela redondo, né? Que você mostra que tem dívidas com o Baquirivu, e como eu quero explicação dessa dívida, e também a dívida com... eu já falei as dívidas que eu estou querendo saber, né? E, finalmente, me parece... Eu tentei acompanhar, mas, Guilherme, você tem uma visão melhor. Parece que a previsão feita pela LDO é menor do que a previsão real? É isso? Então, eu gostaria de fazer, a partir disso, 3 questões. Primeiro, por que não está havendo contratação de RH? Porque em todos os lugares está necessário. Eu venho agora de uma UBS, que está faltando médicos, que está faltando assistentes, ACS, controle, enfermagem. Por quê? E também eu não entendo como é que funciona a fazenda versus a realidade. Porque está havendo... Parece superávit, e, no entanto, o que chega para nós é que não tem. Então, me explica isso. E também, a segunda pergunta é por que só 2% de aumento para todos os funcionários? Eu sei que é o maior gasto, mas qual foi a projeção, tendo em vista que a inflação está por volta de 5,45%. Né? Então, e qual a projeção que se tem superávit em algumas questões que você apontou? Como é que não tem dinheiro para pagar o mínimo que seria a inflação, tendo em vista que o repasse da inflação na questão do salário mínimo foi 7%, 8% que a categoria estava pedindo, portanto, estava ali na faixa. E está um pouco acima, mas não de forma abusiva. E termino agradecendo esse gráfico, mas queria saber também, nessa página aqui de despesas, primeiro quadrimestre de 2025, por que é que o gabinete gastou 33,76%? E a saúde, 46%. Pô, está muito próximo, né?
Por que é que a educação 49 e 33 no gabinete? Como é que foi essa dívida? Como é que foi esse gasto nesse primeiro semestre no gabinete? Será na questão de comunicação? Aonde está? Por favor, eu gostaria de uma descrição dessa dívida, porque ela, a meu ver, está muito alta. Está mais alta do que a Fazenda. A Fazenda ganhou 42, né? Mas está muito próxima da Fazenda, da saúde, da educação, de obras, né? E outras secretarias, a meu ver, que são importantes, gestão, está mais alta que a gestão. Então, por favor, me explique essa despesa, nominando claramente como é que se deu, em que se deu, né? Porque eu gostaria de entender, talvez, apesar de acompanhar sempre, não consegui entender como é que foi o gasto do gabinete. São algumas questões e, depois da sua explicação, certamente eu terei algumas outras perguntas a partir da sua resposta concisa, Guilherme, que você sempre procura fazer. E eu agradeço também, que eu sou sempre aquela que pergunta, que você, posso assim chamá-lo, né, com todo respeito, você fez aqui, nas suas duas, você já sabia que eu ia perguntar, os gastos na educação e na saúde. Eu agradeço, né? Agora, você vê que na educação a projeção é 35, quando a obrigação é 25. Mas você disse que no decorrer pode ir acertando, mas 35 para 25% é uma projeção bem alta, a meu ver, né? A saúde, na verdade, a projeção é de 25, mas porque era 23, em 2024 foi 23. Então, aliás, eu trouxe para comparar, não deu tempo de eu estudar tudo, e aí eu vou fazer 2 pedidos. Que esse relatório chegue pelo menos no início da semana, para a gente ter tempo. Eu recebi esse relatório às 5h30 da tarde, né? Mas eu tenho outras coisas a fazer também, né? Então, e como eu sei que você sempre anota essas minhas questões, eu peço que o próximo relatório chegue pelo menos 2 dias antes, para que a gente possa fazer uma pesquisa, um estudo comparativo melhor, né? E, de qualquer maneira, muito obrigada pela sua atenção. Guilherme, resposta. Agora você, depois a gente passa para o Laércio. Pode ser? Tudo bem, vamos lá responder a vereadora Janete. Pode ir com calma, com calma. Anotei todas, não vamos pular nenhuma, fique tranquila. Vamos lá, vereadora. Começou falando sobre desempenho de IPTU e ISS. Na verdade, é isso mesmo. A gente vê o IPTU abaixo. Ali, quando a gente aprovou a LOA, aprovou junto o congelamento de IPTU. Então, já muito no finalzinho, a projeção de receita não foi refeita. Então, natural que esse congelamento influa negativamente na proposta inicial, na projeção inicial do IPTU. Tudo bem que esse efeito vai ser compensado pelo bom desempenho do ISS. O ISS vem já nos últimos anos, por esforço ali da Secretaria da Fazenda, aumentando. Então, nos últimos 4 anos, a gente duplicou a receita de ISS. Ela era da ordem de 457 milhões, 460 há 4 anos atrás, e agora ela supera 1 bi e segue crescendo. Quando a gente falou de dívida, lembro da última vez aqui que perguntaram também daquela divergência de valores de dívida, do número que fala o prefeito Lucas e do número que aparece aqui. A gente falando aqui de uma dívida consolidada, que vai somar aquela dívida contratual de 1,6 bi mais 1,2 bi de precatórios, então vão dar 2,8 bi de dívida. Porém, da última vez eu esclareci aqui que naquele cálculo do prefeito a gente falava daquelas dívidas do encerramento do SAI. O SAI tinha dívidas da ordem de 3 bilhões, que com a concessão dos serviços da Sabesp, uma das cláusulas daquele contrato era a suspensão da exigibilidade daquela dívida. Então, aquela dívida de 3 bilhões, ela não deixou de existir, ela só vai deixar de existir de fato
ao final do contrato, quando cumprido todo o contrato. Então, nesse momento suspenso, se a gente incluir essa possível dívida na conta, aí sim a gente chega naqueles 5 bilhões. O que aparece aqui no consolidado, 2,8, é o que hoje é exigível do município. Certo? Então, existem os 5 bilhões, sim, parte dele suspenso, dependendo do cumprimento daquele contrato com a Sabesp de concessão. Se o contrato for destratado em algum momento, cai essa suspensão da dívida e ela volta a ser devida, volta a exigibilidade dela a contar para o município. Certo? Então, está atrelada essa suspensão e quitação ao final do contrato, desde que cumpramos o contrato de concessão até o final dele. Me permitam voltar aqui, vou voltar lá no da dívida. A vereadora falou das dívidas, vou trazê-las aqui. Essa aqui. Vamos lá. Essa aí. Baquirivu. Chegarei lá, anotei todas. Baquirivu, a gente soma aí 424 milhões em dívida. Essa dívida, naturalmente, não é exigível neste ano. Todo esse 1,6 bi de dívida aqui não é exigível neste ano de 2025. A dívida contratual, sendo parte da dívida consolidada, da dívida fundada, é uma dívida exigida ao longo de anos. Então, a gente aqui está falando de parcelamentos, que vão ter parcelas vencendo dentro deste exercício, naturalmente, mas que tem muito mais parcelas ao longo dos anos. Esse INSS, lembro, porque vi a informação ainda hoje, ainda tem 106 parcelas a serem cumpridas, esse parcelamento de INSS. Sendo pago desde 2017, rigorosamente, ainda tem 100 parcelas pela frente. Mas essa dívida do CAF Baquirivu, se são juros, se são amortização, são as duas coisas. São as duas coisas. Então, a gente recebe o dinheiro da CAF para as obras do Baquirivu e tem um cronograma em que, ao longo dos anos, a gente vai pagando esse empréstimo. Então, 424 milhões é o saldo em 30 de abril que ainda resta pagar, seja em amortização, seja em juros dessa dívida. $95 milhões. Então, a cotação do dólar vai flutuar lá, quando aprovado pela Casa era 1, e ao longo dos anos vai com todos os problemas de um empréstimo tomado em moeda estrangeira. Mas também aprovado pela Casa, com o consenso da Casa à época, é o que hoje resta dessa dívida. Quando a gente olha para a Proguaru, ali em cima, lá no alto, que era a próxima pergunta em relação à dívida, no encerramento da Proguaru foi feito um encontro de contas de tudo aquilo que a Proguaru tinha de ativos e passivos e, ao final, ainda sobraram dívidas. Essas dívidas da Proguaru que estão aí são parcelamentos com a Receita Federal, de dívidas de INSS, de fundo de garantia, dívidas do longo dos anos parcelados pela Proguaru, junto à Receita Federal, que seguem sendo pagas agora pelo município. Não são mais dívidas da Proguaru, a gente só sinaliza para saber a origem dessa dívida, mas agora elas já são dívidas do município. O CNPJ da Proguaru já foi baixado, então não faz nem sentido em falar dívida da Proguaru, são dívidas do município. Proguaru é só a origem dessa dívida. Eram parcelamentos que eram pagos pela Proguaru, feitos pela Proguaru, assumidos pelo município agora. Certo? Seguindo em frente. A vereadora fala das previsões de LDO. Na hora de montar o orçamento de 2025, lembro aqui que eu mesmo, apresentando aqui a LDO e LOA de 25, falava que se tivesse que dar um nome para essa LOA e LDO, seria responsabilidade. Então, montado num final de governo, um orçamento com responsabilidade que fosse execuível para quem assumisse. E hoje, aquela fala lá de 6 meses atrás, de quase um ano atrás já, se concretiza. Então, é um orçamento que é menor, sim, mas ele é real. Não adiantava criar um orçamento maior que não se concretizasse. Estaríamos apenas criando um problema para o prefeito atual, que a gente vê que não é o caso. Falar, mas e esse aparente superávit? Parece que estamos bem? E aí a gente tem que pensar em fazer um corte. Toda a receita que eu arrecado em 2025 é para pagar as despesas de 2025. O problema vai residir aqui, que vai atrapalhar a minha execução no dia a dia, e aqui a gente está no mundo real, a gente traz restos a pagar do exercício anterior sem o devido lastro nas suas fontes específicas.
Então, a gente traz em restos a pagar, na virada do exercício, mais de 400 milhões de reais em restos a pagar processados. E não processados, né? Mais de 400 milhões em restos a pagar processados e não processados. Toda vez que eu abro mão de recurso arrecadado em 2025 para pagar despesas de exercícios anteriores, eu gero um desequilíbrio no meu ano corrente. Então, no mundo ideal, onde não tivesse qualquer passivo de ano anterior, estaríamos muito bem, muito tranquilos. Tanto que as despesas de 2025 seguem sendo pagas quase que em dia, em diferença menor que 30 dias. Então, a execução de 2025, ela sim é uma execução muito mais tranquila. O problema, trazemos dívidas do passado e não dá para ignorar muitas delas. Então, isso torna mais desafiadora a execução do dia a dia. A questão de contratação de pessoal, o aumento, e aí a questão de um aumento estar limitado e não poder ser maior, nesse caso específico de 2025, não é uma questão orçamentária e financeira. Não é por falta de dinheiro. Tem orçamento, tem recurso financeiro para. O problema é o limite da lei de responsabilidade fiscal. O problema é uma folha inchada já próximo do limite da lei de responsabilidade, impede, mesmo que eu tenha dinheiro para, de dar aumentos maiores. Então, seria orçamentariamente possível? Orçamentariamente, sim. Mas, dentro dos limites da lei de responsabilidade, não. Porque, apesar de ainda estar ali próximo de 42, quando a gente somar um crescimento vegetativo da ordem de 2%, mais o aumento de 2% que foi falado agora, só aí já estamos em 46 quase. A gente vai falar das reposições que necessariamente vão ter que acontecer. Não aconteceram ainda. Começo de governo, as secretarias precisam se entender para saber se a demanda é aquela mesmo, se não é. Secretaria de Gestão vai lidar com tudo isso. Vai acontecer naturalmente, vai ganhar velocidade tudo isso ao longo da execução, naturalmente. Mas tem tudo isso para acontecer, por mais que o 42 é agora em 30 de abril. Precisamos garantir que lá em 31 de dezembro ainda estejamos abaixo do limite de 48%. 48 o alerta, e aí 51 é o limite catastrófico, que aí deu tudo errado mesmo, mas as sanções são sempre muito graves. Começa pela exoneração de assessores, então... Isso, mas aí em 51 tem sanções. Então, aí a gente começa a ter sanções que são graves e retroagir a folha de pagamento é um movimento muito difícil. Então, por isso, toda vez que a gente vai tomar movimentos de expansão de folha de pagamento, é sempre com muita prudência, porque retroagir é sempre muito doloroso. Seguindo, gastos de gabinete... Não, olha, eu gosto de entender mesmo, porque isso é fundamental, porque tudo... Como é que a gente faz políticas públicas sem dinheiro? Num debate que eu tive recente, eu disse, a primeira questão de políticas públicas é ter dinheiro. E no seu anexo primeiro, você coloca, Guilherme, que o prudencial é 51,3%. E o máximo é 54. E nós estamos em 41,6. Portanto, ainda existe 41 para 51, tem 10%. Ou não? Eu queria entender, mas é literalmente entender, sabe? Que eu vejo os números, eu adoro matemática, mas eu quero entender como é que a Fazenda trabalha para... Porque as demandas são muito grandes. E vocês, quando a gente cobra saúde, vocês falavam, vou ver lá com o secretário. Sexta-feira eu vou ver. Mas eu queria entender. Porque, veja, você coloca a previsão de 2025 foi 41,6. 2024, 42,6. O limite é 51,3. E o máximo é 54. Portanto, ainda tem uma margem... você poderia pôr nesse anexo 1 e me explicar? Porque eu não entendo, viu?
Então, vereadora, é tudo isso aí que eu disse. No processo do projeto de lei que aprovou os 2%, tem lá o cálculo do impacto. E a gente vai ver que, e esse impacto, a lei de responsabilidade me obriga a fazer esse impacto não só para um ano, mas é para o ano de vigência e os 2 seguintes. Então, quando eu vou olhar, por mais que eu já disse aqui, o crescimento vegetativo de 2%, por causa das progressões e quinquênios, já iríamos ali para 43, quase 44. Mais o 2% de aumento, bateríamos lá ali quase em 46. Reposições já iam deixar a gente lá próximo de 48. Quando a gente extrapola isso para os próximos anos, o risco da gente descumprir se tornaria muito grande. Mas e se a receita aumentar? Se a receita aumentar, a gente retoma uma pauta de discussão no ano seguinte. Se no ano seguinte tivermos receitas maiores, esperamos que tenhamos, aí a gente discute em cima de novos números, mas em cima dos números atuais e considerando toda a prudência que o assunto merece, é de fato o limite do melhor que era possível fazer nesse momento. Dos gastos das secretarias. Deixa eu tentar retornar e achar aqui para a gente ver essa informação. Essa informação aqui é uma informação em percentual gasto de orçamento, não em valores. Mas eu trouxe aqui o material paralelo aqui, deixo com a vereadora a seguir, para a gente ver isso em valores executados até agora. Oi? Esse vai estar lá no começo, bem no começo. Apesar de serem 33% do gabinete do prefeito, o orçamento do gabinete do prefeito é de R$ 545 mil. 33% disso, 545 mil. Empenhados, 184 mil. São 33%, mas de um valor bastante pequeno. Então, são as anuidades, são coisas típicas ali do gastos do gabinete, não nos assustam, gastos normais, mas em valor muito pequeno, 184 mil. Quando a gente vai olhar, por exemplo, uma saúde, que está aí executando 46% na saúde, a gente está falando de 682 milhões. Então, de uma ordem de grandeza completamente diferente. Então, essa variação percentual pode enganar a gente muitas vezes, que um percentual elevado de um número pequeno ainda vai ser um número pequeno. Tem gastos aí da comunicação? Comunicação ainda não teve, 0 gastos até agora. O contrato de comunicação está na Secretaria de Governo, mas ele ainda está em licitação. Então, o processo ainda está sendo preparado para licitação, então hoje não tem contrato, R$ 0 empenhados para a comunicação. Tem um material aqui, deixo com a vereadora a seguir. Seguindo... gastos com saúde e educação, falamos aqui, né? Educação, deixa eu falar o valor aqui. Empenhados até o momento, 860 milhões. Saúde foram 682 milhões empenhados e educação, 860 milhões empenhados até 30 de abril de 2025. Isso. 860 milhões. A vereadora falou também do tempo de entrega dos relatórios. Me comprometo a entregar antes, vereadora. Me comprometo a entregar. Não muito antes, a informação é produzida... encerra em 30 de abril, a contabilidade tem todo o tempo que ela necessita de levantar todos, produzir os documentos oficiais que ela publicou lá na última sexta, mas consigo sim entregar com 2 dias de antecedência, me comprometo. Atendido? Só queria aproveitar para anunciar a presença do vereador Maurício Guti e do nosso vice-líder, Wellington Bezerra. Agora o vereador Laércio.
Bom dia a todos, mais uma vez. Guilherme, estava prestando atenção nos seus dados técnicos. Sou advogado e, por mais que procure usar de uma certa didática, é difícil para quem não vivencia finanças públicas entender o que é liquidado, o que é empenhado. Eu acho que essas técnicas precisaria ser mais claro daqui para frente, sugestão da minha parte, para que quem está lá em casa assistindo, por exemplo, pelo Facebook, entenda o que é isso. Eu sei do que se trata, mas a população, de um modo geral, quem não tem vivência com finanças públicas, não entende. Isso fica a título de sugestão. Você fez referência a alguns números, e eu gostaria de ver se é isso mesmo. Você falou que ficou em caixa, em dezembro de 24, 474 milhões. E, ao mesmo tempo, disse em restos a pagar, processados, 168 milhões, e não processados, 22 milhões, ou seja, 190 milhões. É isso? O governo deixou recurso para pagamento dos restos a pagar ou não? Considerando que em caixa, segundo sua fala, ficou 474 milhões. Uma outra situação, uma segunda questão, com relação aos precatórios. Você fez referência de 1,2 bilhões. É de conhecimento geral que, para o ano de 2026, somente com o segmento de transporte, temos um precatório aí de 600 a 700 milhões. E temos um outro precatório com a Ságua, do grupo OAS, de 400 milhões. Só aí dá quase 1,2 bilhões. E temos diversos outros passivos de ordem trabalhista e precatório comum. O precatório trabalhista, ele tem preferência, chamado precatório alimentar, e que me parece que impacta esse número de 1,2. Então, eu gostaria de seu esclarecimento, considerando que você fez o mapeamento dos principais compromissos da dívida pela frente. E uma terceira questão, você fez referência que nós temos 2 PPP, da iluminação pública, que está em execução, cumprimento, etc., e do Hospital da Criança. Com relação especificamente ao Hospital da Criança e do Adolescente, lá na região do Taboão, o município está arcando com algum pagamento desta natureza, considerando que lá é um esqueleto, é um buraco e que nada foi feito, só teve publicidade no governo do ex-prefeito Guti. Então, eu gostaria que você esclarecesse especificamente com relação a essa segunda PPP do Hospital da Criança e Adolescente. Muito obrigado. Vamos lá, vereador. Muito boas considerações. Agradeço a sugestão aqui de esclarecer conceitos. É sim uma preocupação. Os dados da forma que são entregues à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Tribunal de Contas, muitas vezes não são legíveis para a maior parte da população. Então, é uma intenção minha sempre vir aqui e tornar isso claro. Acato a sugestão, gostei. E só aproveitando já o ensejo, empenho. Empenho é quando eu pego parte do meu orçamento e gero um crédito para que alguém execute um serviço para mim ou me forneça um bem. Então, quando ele tem uma nota de empenho na mão, ele tem a garantia de que ele pode fornecer esse serviço ou bem para mim, que ao final, quando ele emitir aquela nota fiscal, os técnicos da prefeitura vão conferir se aquele serviço técnico foi devidamente prestado, se o produto entregue está naquelas especificações que estavam lá na licitação, se está tudo correto com aquela prestação ou entrega de bem, que é o que a gente chama de procedimento de ateste, é quando eu vou atestar que aquilo que eu contratei foi de fato entregue nos termos, valores e formas definidos no contrato, lá no edital de licitação. E aí, depois de conferido e tudo bem, a gente liquida essa nota.
Quando eu gero uma nota de liquidação, agora sim o fornecedor tem um direito líquido e certo na mão de recebimento. Porque já foi prestado o serviço ou já foi entregue o bem, a prefeitura já conferiu. Então, aquela nota de empenho que fazia uma promessa de recebimento, a nota de liquidação garante esse recebimento e segue, então, para pagamento. A seguir, a gente falando de disponibilidade de caixa. E aqui, antes de entrar no assunto em si, o anexo do réu que vai falar de restos a pagar, ele fala de restos a pagar de exercícios anteriores, inscritos anteriormente. Então, em 31 de dezembro de 2024, quem é que eu tinha inscrito em restos a pagar? Os restos a pagar de 2023 e anteriores. Porque os restos a pagar de 2024 foram inscritos já nesse presente exercício, em 2 de janeiro. Então, lá naquele anexo, aquela conta que soma 160 milhões, mas aquilo era de 23 e anteriores. E aí, o número real de restos a pagar total, considerando também aqueles deixados de 2024, superam os 400 milhões. Então, 2024 e anteriores. No anexo, a gente falava de 23 e anteriores. E aí, mas se tinha 400 milhões de restos a pagar e tínhamos também 400 milhões em disponibilidade de caixa, por que não pagou? Não teria um problema, então, de fato? O problema é que a apuração, na forma que a lei de responsabilidade me pede, não faz distinção de fontes. Então, acontece que eu tinha, sim, disponibilidade de caixa, mas a maior parte dele, quase a totalidade dele, de recursos vinculados. Mas eu tinha dívidas de recurso próprio e eu não posso transpor recurso entre as fontes. Então, a minha disponibilidade de caixa, quando eu olho só para recursos próprios, não passava de 40 milhões. E aí, sim, eu tenho um dinheiro em caixa, mas eu não posso usar para pagar aquela dívida específica porque eu não posso desvirtuar a finalidade daqueles recursos. Então, eu tinha em caixa recursos do Baquirivu, que ainda ia aguardar as execuções, mas que eu não podia usar para pagar essas despesas próprias. Atende aos limites da lei de responsabilidade, mas no dia a dia, na prática, eu não posso fazer essa transposição e simplesmente pagar essas despesas. Precatórios. Precatórios é um assunto interessante. Ali, esse número apresentado de 1,2 bi é a fila de precatórios na data de 30/4 de 2025. Esse número é um número também que varia a todo momento. Todo ano a gente paga precatórios e o valor que a gente paga por ano de precatório é um percentual da receita corrente líquida. Esse ano que a gente vai pagar de precatórios é 5% da receita corrente líquida. Vai dar mais de 250 milhões pagos em precatórios. No ano anterior, pagamos mais de 220 milhões em precatórios. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho pagado esses precatórios e diminuído a fila, a gente perde outras ações que entram na fila e aumentam de novo esse bolo. Então, esse número já chegou a ser menor, ele aumenta de novo, a gente segue pagando esmerosamente, é um valor alto para pagar, a gente paga mais de 22 milhões por mês de precatório, mas enquanto as ações seguirem sendo perdidas nessa velocidade, a gente não vai conseguir vislumbrar uma redução desse estoque. E aí, exemplos claros disso, essas duas ações gigantes que podem simplesmente duplicar o nosso precatório se chegarem, de fato, a serem inscritas. São casos que ainda são discutidos, a Secretaria da Fazenda atuou nessa discussão desses valores, ainda não entraram na fila, então ainda não é um direito líquido e certo desses credores, mas são pautas que têm circulado e, sim, se entrarem nos precatórios, duplica essa dívida de precatórios. Tem um impacto grande no endividamento do município. PPPs. A PPP do Hospital da Criança, se tem pagamentos, não. Temos valores empenhados para esse exercício, mas dependendo da execução, só vão ser pagos se tivermos execução. E como exigência do contrato, temos hoje depositado a garantia da PPP. Então, a conta da garantia está constituída com mais de 32 milhões nela, como o contrato prevê, mas sem pagamentos. Respondido, vereador? Vereador Alemão do Transporte, com a palavra. Não, só fez de noite.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, público presente, pessoal que está nos assistindo pela TV Câmara. Cumprimentar o nosso secretário adjunto, Paulo, e o Guilherme, que está prestando contas aqui para a gente. Gostaria de tirar algumas dúvidas aqui, Guilherme. Primeiro, sobre aquela dívida que foi apresentada, tem um valor lá que é mencionado para o transporte, acho que de 2014. Gostaria de saber do que se trata, né, se você consegue responder. Desses 1,6 bi, qual o valor mensal? Porque isso é um valor bruto. Quanto que a gente paga mensal desses 1,6 bi total? Se existe algum plano para melhorar a arrecadação do município? Qual o ativo atual da prefeitura? Teríamos também saldo para a implantação de equipamentos públicos, hospital, CEL, creche, áreas de lazer, se dessa arrecadação tem previsão para equipamentos públicos, instalação. E quanto já pagamos com transporte neste mandato atual? Quanto já foi gasto com o transporte? É isso. Muito obrigado. Com você, Guilherme. Vamos lá, respondendo as perguntas do vereador Alemão. Essa dívida do Protransporte, isso é um contrato de financiamento, um programa do governo federal à época, que repassou recursos, a grande maioria deles, hoje em dia, praticamente já não entra recursos desses programas, restou apenas o pagamento desses contratos de financiamento. Eu não vou saber precisar o valor exato aqui para o vereador, eu não tenho esse número de cabeça, mas posso fornecê-lo. É um número fácil que a gente tem pronto, posso fornecê-lo para o senhor, do montante que pagamos mensalmente e anual de todas essas dívidas. Melhoria da arrecadação, sim, é pauta. A gente vê uma melhora nos últimos anos grande na arrecadação. A gente viu a gente sair de 4,7, 4,8 bi em 5, 6 anos atrás para chegar a 7 bi agora. Então, tem sim uma melhora sensível, mas ainda não chegamos ao limite do que é possível. Então, a gente vê um ISS ainda em franca ascensão, pode aumentar ainda mais. A Secretaria da Fazenda, junto com a Secretaria de Governo, o prefeito tem trabalhado nessas novas abordagens para que isso viabilize as políticas públicas que, de fato, são a intenção de quem senta para governar, é entregar para a população. E isso passa por arrecadar mais naturalmente, é pauta e, naturalmente, a gente vai começar a ver isso acontecer em breve. Ainda chegado o momento de entendermos como funciona tudo, a equipe nova chegando, uma reestruturação sendo desenhada para tornar isso mais viável. Então, é algo que naturalmente vamos acompanhar ainda no decorrer desse ano. Ativo da Prefeitura. A gente vai falar hoje numa disponibilidade de caixa de 800 milhões, mas também a gente vê que a gente tem um passivo que vai contrabalancear isso. Não trouxéssemos dívida do passado, a situação seria bastante tranquila nesse momento. Para cumprir as despesas de 2025, tudo que a gente tem arrecadado é suficiente. E aí o grande problema vai estar nessa dívida que vem do passado. Mas no mundo real é como é, não dá para a gente ignorar essa dívida do passado com fornecedores que forneceram seus produtos, que prestaram seus serviços e vão precisar receber em algum momento. Então, toda vez que a gente traz essa dívida do passado para agora, a gente compromete um pouco a nossa entrega atual. E aí, já emendando na próxima pergunta, é possível implantar? Sim. Sim, a gente está construindo nesse momento um PPA. O que é o PPA? É o plano de médio prazo que vai dar a cara do prefeito Lucas e vai dar uma roupagem orçamentária para tudo aquilo que promete e pretende o prefeito. Então, entregar tudo isso vai passar por selecionar prioridades e montar um plano que seja factível. Lá no mês de agosto, vai ser submetido para a apreciação dessa casa, esse PPA. E lá vão estar descritos
quais serão as prioridades desse governo, quais serão as metas desse governo, e aí vamos ter metas físicas e quantificáveis. E aí sim, vai ser esse momento de, é possível isso que está sendo proposto aqui? A ideia é que sim, a ideia é que o plano que chegue aqui seja um plano factível. Se a gente fizer as nossas seleções de prioridades da forma correta, tudo naturalmente não dá para fazer, o recurso é finito e o nosso gasto de manutenção ele é naturalmente alto, o custeio do serviço público ele é caro por natureza, então a margem de discricionariedade é pequena. Já li vários artigos por aí que falam que essa margem é menor do que 8% de discricionariedade, porque boa parte do recurso já é comprometido pela Constituição, pelas leis locais e por gastos obrigatórios pela própria natureza, mas dentro disso que é discricionário, sim, é possível. E aí lá nesse PPA que vai ser entregue em agosto para apreciação da casa, a gente vai ter isso muito explícito. A gente vai ter a cara do que pretende o prefeito em um plano orçamentário de médio prazo. Gastos com transporte. O número exato eu não vou saber falar, mas mensalmente o custo do transporte público em Guarulhos fica entre 10 e 12 milhões. E aí vai variar as medições no mês, não sou técnico da área, não entendo, mas nós que pagamos um valor entre 10 e 12 milhões mês para o transporte público de passageiros de Guarulhos. Respondido? Mais algum vereador? Só tem uma pergunta que chegou para você, Guilherme. Você responde para a gente, pelo munícipe? Chegou aqui uma pergunta pela plataforma E-Democracia, encaminhada por João Vitor Campos dos Reis, e ele pergunta sobre o Hospital Animal de Guarulhos. E aí ele vai falar que inaugurado no ano passado, fala de atendimentos. Nesse momento, e aqui eu vou falar da visão da Secretaria da Fazenda, que é a informação que eu tenho. Seria leviano de falar qualquer coisa fora disso. Mas, da Secretaria da Fazenda, os custos de implantação foram pagos, as parcelas mensais, à medida que chegam na Fazenda, são pagas. Então, hoje não temos parcelas em atraso. Então, tudo aquilo que é medido lá no hospital veterinário, na forma do contrato, atestado pelo seu fiscal, quando chega à Fazenda, segue regularmente pago. Então, nesse momento, não tem passivo com o Hospital Animal de Guarulhos. Aí, quanto à execução do contrato, aí só a própria pasta vai poder esclarecer. Mas, só o vereador Laércio se inscreveu rapidinho. Só uma pergunta que o vereador Laércio vai fazer. Está com a palavra, vereador Laércio. Guilherme, é um questionamento que é pertinente na própria estrutura da Secretaria. Qual a situação hoje do número que nós temos de inspetores fiscais? Dos antigos, dos que tomaram posse, qual é o número ideal e qual é a perspectiva específica com relação aos inspetores? Sabemos que o trabalho desses profissionais vai de encontro ao seu relatório, na ideia de melhorar a arrecadação da cidade cada vez mais. Qual é o quadro? Considerando que Campinas, outras cidades, estão anos-luz distante de Guarulhos. Então, é uma preocupação da minha parte e de muitos outros com relação a esta carreira na cidade de Guarulhos. Vereador, vou responder no limite da informação que eu tenho. A carreira de inspetores fiscais é uma daquelas carreiras envolvidas naquela investigação de corrupção da Polícia Civil do Estado. A investigação ainda segue em andamento pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, segue em sigilo nos dois casos. Então, a Secretaria, quando acionada, fornece as informações necessárias. Os servidores afastados seguem afastados preventivamente, com a remuneração até esse momento. Tivemos servidores contratados naquele concurso feito lá em 2021, 2022. Alguns deles passaram em outros concursos e acabaram indo. Hoje o quadro é de 10 ou 11, algo próximo a isso. Mas, naturalmente, tudo isso é ainda afetado pelas investigações. Então, enquanto da não conclusão dessas investigações,
o limite do que a secretaria pode fazer está bastante reduzido. Então, não sei falar mais, porque segue em sigilo, então não temos, de fato, a informação. Mas o cenário atual é esse. Para as considerações finais, vou passar a palavra para o Paulo Renato Godoy, secretário adjunto. Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado. Obrigado à mesa. Obrigado a todos. Eu acho que o Guilherme fez uma explanação bem sucinta da situação da Prefeitura. E a Prefeitura está sempre querendo melhorar toda a sua parte de arrecadatória, né? É o que a gente está trabalhando agora. Vamos ocorrer algumas mudanças, né? E com isso vai acarretar fatalmente o aumento da arrecadação, tanto da parte IPTU, ISS e ITBI. E com isso possibilitar um serviço maior à população. É isso que nós esperamos, né? E o governo aposta nisso. Gente, eu quero agradecer imensamente o Guilherme, o Ibrahim. Mas a gente já tem aqui o Guilherme, tem que ver o Ibrahim. Não faz muito meu gosto. Já tem o Guilherme já vem aqui, já representa muito bem a secretaria, tá? Há muitos anos está presente. E eu queria parabenizar o prefeito Lucas por ter mantido esse time do prefeito Guti, que esses caras é profissional. Parabéns, o prefeito Lucas, por ter mantido o Ibrahim, o Guilherme, e declaro encerrada a sessão.